Irmãos, o que vou apresentar hoje não é uma crítica movida por ódio ou por falta de caridade. É uma crítica nascida do amor à Santa Igreja Católica, fundada por Nosso Senhor Jesus Cristo sobre São Pedro, e da preocupação com as almas que estão sendo desviadas da fé verdadeira por um movimento que entrou na Igreja pelo Concílio Vaticano II. Falaremos hoje da Renovação Carismática Católica, a RCC, e mostraremos com fontes históricas e documentos do magistério que ela não é católica. Ela é protestantismo pentecostal reembalado com vocabulário católico. Tese central: a RCC é o fruto lógico e inevitável do igualitarismo protestante, que entrou na Igreja pelo Vaticano II e contradiz séculos de magistério infalível. Para compreendermos a RCC, precisamos primeiro compreender um princípio filosófico fundamental. Deus criou todas as coisas de forma desigual e hierárquica. Essa desigualdade não é injustiça, é beleza, é harmonia, é reflexo da perfeição divina. Deus criou o universo desigual. Se analisarmos o universo, veremos que nele há uma hierarquia de seres que vai do mineral até o anjo, passando pelos vegetais, pelos animais e pelo homem. Não só os vários reinos da criação são desiguais, mas em cada um desses reinos existe uma grande desigualdade proporcionada. O comunismo e o pentecostalismo cometem o mesmo erro filosófico. Tomam as desigualdades que não devem gerar direitos desiguais, como raça, altura, cor, e as tratam como desigualdades que geram direitos. E, inversamente, negam as desigualdades que devem gerar direitos diferentes, como virtude e vício, saber e ignorância, ordem e desordem. No campo religioso, esse erro se manifesta na abolição da hierarquia sacramental. Se todos são iguais, todos são sacerdotes. Se todos são sacerdotes, não há necessidade de ordenação. Se não há ordenação, não há igreja hierárquica. Há apenas uma assembleia de iguais. Revolução e contra-revolução. O processo revolucionário moderno tem como motor o igualitarismo, a negação da ordem hierárquica estabelecida por Deus na natureza e na sociedade. O igualitarismo religioso moderno começa com Martinho Lutero em 1517. Ao abolir a tradição da Igreja e estabelecer a livre interpretação da Escritura, o famoso sola scriptura, Lutero introduziu o princípio de que cada homem pode interpretar a Bíblia por si mesmo, sem necessidade de magistério, de papa, de concílios, de santos padres. Isso é igualitarismo religioso em sua forma mais pura. Se todos podem interpretar, todos têm autoridade igual sobre a fé. Se todos têm autoridade igual, não há hierarquia. Se não há hierarquia, não há igreja. Há apenas uma multidão de intérpretes. O mesmo Lutero que aboliu a hierarquia religiosa, abriu caminho para Thomas Müntzer, que aboliu a hierarquia social com a revolta dos camponeses de 1524. O primeiro comunismo da história moderna. No século XVIII, o anglicano John Wesley, fundador do metodismo, introduziu uma doutrina que seria a semente direta do pentecostalismo, a santificação imediata pela efusão do Espírito Santo. Para Wesley, a santidade não se alcançava gradualmente pela vida de virtude, pela oração, pelos sacramentos. Ela se dava de forma súbita, instantânea, no momento em que o Espírito Santo descia sobre o fiel. Isso abolia na prática toda a espiritualidade tradicional da Igreja, a ascese, a mortificação, os sacramentos, a direção espiritual. Bastava uma experiência emocional para estar cheio do Espírito. Em 1906, em um galpão abandonado na Rua Azusa, em Los Angeles, o pregador William Joseph Seymour, filho de escravos, ex-metodista, reuniu cerca de 13.000 pessoas que passaram dias em manifestações que incluíam gritos, choro, convulsões, rolar no chão e falar em línguas estranhas. A imprensa da época comparou o evento à Torre de Babel. Essa é a origem direta do pentecostalismo moderno. E essa é a origem da renovação carismática católica. Em janeiro de 1967, 3 professores católicos da Universidade de Duquesne, em Pittsburgh, foram a uma reunião de um grupo protestante interdenominacional organizado por uma senhora presbiteriana, Florence Dodge. Ali, receberam a imposição de mãos de membros protestantes, inclusive mulheres, e começaram a falar em línguas. A renovação carismática católica não nasceu da Igreja Católica. Nasceu de uma reunião de protestantes, com imposição de mãos protestante, baseada em um livro protestante, A Cruz e o Punhal, de David Wilkerson, em uma seita interdenominacional que não reconhecia a autoridade da Igreja.
Os próprios documentos internos da RCC confirmam isso. Não há como negar a origem. O batismo no Espírito Santo foi recebido de protestantes pentecostais por católicos que buscavam uma experiência emocional que sentiam faltar em sua vida religiosa. A ideia central da RCC, de que todos os fiéis recebem os dons do Espírito Santo em igual medida pelo batismo no Espírito, é uma heresia formalmente condenada pelo magistério. A proposição que estabelece que foi dada por Deus à Igreja a potestade para ser comunicada aos pastores que são seus ministros, entendida no sentido de que da comunidade de fiéis se transmite aos pastores a potestade do ministério e regime eclesiástico, é herética. Jesus Cristo prometeu e conferiu imediata e diretamente o primado de jurisdição sobre toda a Igreja ao apóstolo São Pedro. A esta doutrina opõe-se abertamente a sentença daqueles que negam que só Pedro foi dotado de verdadeiro e próprio primado de jurisdição, com exclusão dos demais apóstolos. Claramente se depreende que a Sé Apostólica jamais consentirá que os seus assistam a congressos de não católicos. Não é lícito de modo algum dar assistência à empresa dos que querem constituir uma igreja que seja uma amálgama de comunidades divididas. É necessário que a teologia positiva procure sempre a analogia entre a doutrina de fé e as verdades da razão natural, e que nunca se afaste da doutrina que os santos padres e o magistério ensinaram. São Pio X, em sua encíclica Pascendi Dominici Gregis, condenou o modernismo como a síntese de todas as heresias, justamente por pretender modernizar a doutrina da Igreja segundo os gostos do século, exatamente o que a RCC faz ao introduzir na liturgia católica práticas pentecostais protestantes. O modernismo é a síntese de todas as heresias. Se ele triunfasse, produziria a ruína da religião não apenas católica, mas de toda e qualquer religião. A RCC chegou ao Brasil no final dos anos 1960, através do padre jesuíta Haroldo Hahn. Em 1971, o padre Hahn impôs as mãos sobre o seminarista Jonas Abib, que viria a ser o fundador da Canção Nova, o maior projeto midiático da RCC no Brasil. Ironicamente, o próprio P. Haroldo Hahn se desvincularia da RCC mais tarde, passando a defender a yoga e práticas de misticismo oriental dentro do contexto cristão, mostrando para onde esse caminho espiritualista leva. O Papa João Paulo II foi o principal responsável pela legitimação e expansão mundial da RCC. Para autores como o professor Carlos Bezerra, seu longo pontificado serviu para que as mudanças do Vaticano II se consolidassem no tecido da Igreja, e a RCC foi um dos principais instrumentos dessa transformação. O cardeal belga Suenens, suspeito de ligação com a maçonaria, foi outro grande promotor institucional da RCC dentro da hierarquia. Vamos agora identificar concretamente o que a RCC pratica e que é de origem protestante pentecostal. O batismo no Espírito Santo, inexistente na tradição católica. Na Igreja, há apenas um batismo sacramental. A RCC inventou um oitavo sacramento emocional, copiado diretamente dos metodistas e pentecostais. A glossolalia, falar em línguas. O Novo Testamento descreve o dom das línguas como a capacidade de falar idiomas reais compreensíveis. O que a RCC pratica é um balbucio ininteligível sem valor sacramental ou doutrinal. A cura pela fé, promessa de curas físicas mediante experiência emocional, idêntico ao que fazem as igrejas pentecostais brasileiras como a Assembleia de Deus e a Universal. Músicas de louvor com baterias, palmas e danças. Substituição do canto gregoriano e da música sacra por pop gospel protestante. Leigos pregando como se fossem sacerdotes. Abolição prática da distinção entre o sacerdócio ministerial, ordenado, e o sacerdócio comum dos fiéis. Mulheres em posição de liderança litúrgica. Contrário à tradição e ao ensinamento de São Paulo. Reuniões interdenominacionais com protestantes, condenadas expressamente por Pio XI na Mortalium Animus. Em suma, retire o terço das mãos dos carismáticos, coloque-os em um culto da Assembleia de Deus, e você não notará diferença. Isso não é catolicismo. Leon de Poncins, em A Sinagoga e a Igreja Católica, e Hirpinus, em A Nova Teologia, identificam um processo de infiltração que teve etapas precisas. Primeiro, a nova teologia corrompeu os seminários e as faculdades de teologia. De Lubac, Rahner, von Balthasar, introduziram uma teologia que colocava sua experiência subjetiva acima do magistério. Depois, o Vaticano II institucionalizou essas ideias.
especialmente na Constituição Gaudium et Spes, na Dignitatis Humanae e na Unitatis Redintegratio. Por fim, a RCC foi o instrumento pastoral que levou essas ideias às massas, transformando a prática religiosa do povo simples de católica em protestante sem que este percebesse. A nova teologia deu origem à teologia da libertação, ao ecumenismo, à liberdade religiosa, à nova exegese protestante dentro do Vaticano, à missa de Paulo VI. A expressão nova teologia desapareceu porque sua doutrina foi assumida e adotada pelo Concílio Vaticano II. Irmãos, não falamos contra pessoas, falamos contra um erro. Há milhões de católicos de boa fé dentro da RCC, pessoas que buscam sinceramente a Deus, que amam Nossa Senhora, que rezam o terço. Essas pessoas são vítimas de um engodo, não seus promotores. O problema não é a devoção das pessoas. O problema é que estão sendo desviadas para uma religiosidade emocionista, irracional, que contradiz a fé que a Igreja ensinou por 2000 anos. Uma fé fundada não em experiências subjetivas, mas na revelação, no magistério, nos sacramentos e na tradição. Amemos o Senhor nosso Deus, amemos sua Igreja, Ele como Pai, ela como Mãe. Ninguém pode ter Deus por pai se não tiver a Igreja por mãe.